Bom dia a todos. Good morning, everyone. Esta missa será celebrada pela alma de Luciano Almeida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo estejam convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, reconheçamos nossas culpas para mais dignamente celebrarmos os santos mistérios. Senhor, que viesse salvar os corações arrependidos, Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que viesse chamar os pecadores humilhados, Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós junto a Deus Pai, que nos perdoa, Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Deus eterno e onipotente, dai-nos a graça de consagrarmos sempre ao vosso serviço a dedicação da vossa vontade e a sinceridade do nosso coração, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, no tempo em que eras pagãos, vós estavas sem Cristo, privados do direito da cidadania em Israel, e alheios às alianças da promessa divina, sem esperança e sem Deus no mundo. Foi em Cristo Jesus que vós, outrora longe de Deus, vós aproximastes dele, graças ao sangue de Cristo. Cristo é, de facto, a nossa paz. Foi ele que fez de judeus e gregos um só povo e derrubou o muro da inimizade que os separava, anulando, pela imolação do seu corpo, a lei de Moisés com as suas prescrições e decretos, e assim, de uns e outros, ele fez em si próprio um só homem novo, estabelecendo a paz. Pela cruz, reconciliou com Deus uns e outros, reunidos num só corpo, levando em si próprio a morte à inimizade. Cristo veio anunciar a boa nova da paz. Paz para vós, que estavas longe, e paz para aqueles que estavam perto. Por ele, uns e outros, podemos aproximar do Pai num só Espírito. Por isso, já não sois estrangeiros nem hóspedes, mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas, que tem Cristo como pedra angular. Em Cristo, toda a construção bem ajustada cresce para formar um templo santo do Senhor, e em união com Ele, também vós sois integrados na construção para nos tornardes no Espírito Santo morada de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Salmo responsorial. O Senhor anuncia a paz ao seu povo. O Senhor anuncia a paz ao seu povo. Escutemos o que diz o Senhor. Deus fala de paz ao seu povo, aos seus fiéis. A sua salvação está perto dos que o temem, e a sua glória habitará na nossa terra. O Senhor anuncia a paz ao seu povo. Encontrar-se a misericórdia e a fidelidade, abraçar a paz e a justiça. A fidelidade vai germinar da terra e a justiça descerá do céu. O Senhor anuncia a paz ao seu povo. O Senhor dará ainda o que é bom, e a nossa terra produzirá os seus frutos.
A justiça caminhará à sua frente e a paz seguirá os seus passos. O Senhor anuncia a paz ao seu povo. Aleluia, aleluia, aleluia. Vigiai e orai em todo o tempo, para vos apresentardes sem temor diante do Filho do Homem. Aleluia, aleluia, aleluia. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus said to his disciples, "Gird your loins and light your lamps, and be like servants who await their master's return from a wedding, ready to open immediately when he comes and knocks. Blessed are those servants whom the master finds vigilant on his arrival. Amen, I say to you, he will gird himself, have them recline at table, and proceed to wait on them. And should he come in the second or third watch, and find them prepared in this way, blessed are those servants." The Gospel of the Lord. The Lord Jesus calls us each and every day. He says, "Listen, I am standing and knocking. If you hear my voice and open the door, I will come in and we will eat together." This is what we find in the book of Revelation, chapter 3, verse 20. And it is what Jesus is saying in this gospel. He wants us to be prepared, to be vigilant for his coming. But what coming? The coming at the hour of our death. This is what he's talking to us in this gospel. When he comes for the hour of our departure, it means the hour when we will leave this world to receive the eternal reward, or when he will be coming in his second coming. As we pray always in the Mass, we proclaim his death and resurrection until he comes again. So Jesus is talking about this in the Gospel, and he is taking an example of the daily life to speak about this. So he gets the example of servants who wait for their master come back home during the night or any time, and he says the servant must be prepared to open the door for the master when he comes. This is why the servant never sleeps when his master is away. So that time, if a master would come back and the servant was not ready to open the door for him, so then that servant could be punished. But in this gospel, it is different, because what Jesus says, if the servant is ready for the master when he comes back, the master will have them reclined at table, and then the master will serve those servants.
So it is different in the gospel. It means if we are prepared for the kingdom, so then the master will serve us, because the master gives us the life, gives us the salvation. It remembers John's gospel when Jesus was at the Last Supper, when he put on his apron and he started to wash the feet of his apostles at the Last Supper. This was a sign of service that Jesus gives us. So in the gospel, he says, the master will serve his servants, will wait on them. It means if we are ready for the master when he comes, so then we are going to be served by the master. So the word of Jesus is for us to be vigilant, to wait him every day, every time. And he says, blessed are those servants whom the master will find prepared in his way back. So this word is for us, my brothers and sisters, and also this word of Jesus is to call us to be vigilant as well, to be always prepared for him. We know that many people are not prepared. We know this. We know that many people are going to be surprised, as happens even now. Many people are surprised by the coming of the Lord, because Jesus spoke to us. The coming of the Lord is like the thief. We never expect, but when we don't expect, he comes and he steals what we have, and he breaks our houses and enter in. So the warning of Jesus is in order to give us this preparation. Every Christian must be prepared, because we don't know the day, we don't know the hour, and we cannot deny it, because the hour will be coming and we never know. That's why the word of Jesus is be prepared, be vigilant. Caríssimos irmãos e irmãs, na nossa primeira leitura de hoje, São Paulo, falando aqui aos Efésios, ele fala ao povo para quem ele está pregando o Evangelho, e diz àquele povo: quando éreis pagãos, vós estáveis sem Cristo. Vocês não tinham direitos à cidadania de Israel. Quer dizer, São Paulo está dizendo, vocês não tinham direito à cidadania do povo de Deus, porque vocês não tinham encontrado Cristo. Mas agora que vocês encontraram Cristo, então ele diz, vocês estão com a paz. O que é não ter paz? Primeira coisa, não ter paz é estar longe de Deus. Não ter paz é não ser incorporado nos eleitos de Deus. Todo aquele que conhece Jesus Cristo, todo aquele que conhece o poder do seu sangue, está incorporado no poder de Cristo. Por isso que aqui nessa leitura nos diz São Paulo, vocês estavam sem cidadania, vocês estavam como escravos. Agora, a paz que Cristo traz faz com que todas as pessoas possam ser novas. É isso que diz São Paulo. Todas as pessoas são novas porque Cristo anuncia a boa nova da paz. Já não existe mais estrangeiro e todos agora estão perto de Deus. Ou seja, Jesus Cristo é aquele que reúne todas as pessoas, que reúne todos os povos debaixo do mesmo poder, debaixo da mesma participação no seu reino. Então a mensagem que São Paulo traz aqui aos Efésios é esta: em Jesus Cristo ninguém mais é estrangeiro, todos são concidadãos e membros da família de Deus. É essa a consciência que nos dá São Paulo. Nós, no nosso mundo, nós nos dividimos em países, nós
nos dividimos em línguas diferentes, nós nos dividimos em culturas diferentes, cada um fala uma língua, cada um vem de uma nação diferente, cada um tem uma cultura diferente, tem um costume diferente, mas aquilo que fala São Paulo é isto: não há mais estrangeiro, porque nós estamos edificados em Cristo. E aqui é interessante que o que São Paulo está falando é que Jesus Cristo é essa pedra angular da nossa vida. O que é uma pedra angular? A pedra angular é aquela pedra que sustenta a construção. Quando nós, por exemplo, vamos aqui, não é, aos porões desta igreja, que nós chamamos o basement, nós vamos ver que ali tem uma sólida fundação para sustentar esta igreja e para sustentar tudo que está aqui. E isso foi construído muito tempo atrás, mas aquilo ali está intacto. Ninguém vê ali um sinal de deterioração. E agora, quando o basement ou o porão foi renovado, foi ainda mais reforçado essa pedra angular, ou seja, aquilo que sustenta. A igreja está feita toda ela em madeira, mas a fundação é um concreto muito duro, que é preciso uma bomba para arrebentar aquilo e não arrebenta. O que eu quero dizer com isso? O que São Paulo fala nesta leitura é isto: Jesus é a pedra angular, ou seja, Jesus é a fundação. Toda casa tem uma fundação forte. Agora, nós somos construídos sobre esta pedra angular. A nossa vida é uma casa, e nós construímos a nossa casa, que é a nossa vida, se nós pudermos estar assentados em Jesus. Então veja bem que se nós fôssemos simplesmente depender de nós mesmos, nós iríamos à falência, nós iríamos à ruína, porque a nossa vida é uma vida limitada, a nossa vida é uma vida cheia de falhas. Por isso que São Paulo diz aqui muito bem claro: em Cristo toda construção bem ajustada cresce para formar um templo santo do Senhor. Então pensamos nesta imagem: a pedra angular é Cristo. Pensamos na imagem da casa que está sendo construída, não é? Sobre uma fundação forte. Aquela casa vai tendo as paredes, as janelas, vai tendo as coisas que são necessárias dentro dela, os quartos vão sendo divididos, não é? E tudo vai sendo muito bem organizado para que a pessoa viva bem dentro daquela casa. A nossa vida, se não for assentada sobre a pedra que é Jesus, a nossa vida não vai ser uma casa bem organizada. Às vezes, não é? Quando nós não organizamos a nossa casa, nós não conseguimos nem andar dentro da casa. Nós não conseguimos saber aonde estão as coisas. Nós não conseguimos nem mesmo nos movimentar dentro de uma casa. Tome o exemplo de uma pessoa que não enxerga, de uma pessoa cega, não é? Como que ela se movimenta dentro de uma casa? Ela se movimenta porque ela sabe que tudo está organizado ali da maneira que ela conhece. Se tirar as coisas do lugar, ela não consegue andar ali dentro, porque ela tem muitas outras capacidades que nós não temos, que são capacidades instintivas de saber o que está à sua frente, não é? Mas é preciso a casa estar organizada para que a pessoa possa se movimentar. Eu estou dando esse exemplo porque quando a nossa vida é desorganizada, quando a nossa vida é uma completa desordem, certamente a nossa vida espiritual também vai estar em ruína. Por isso que São Paulo fala que nesta pedra angular nós devemos ajustar a nossa vida. A nossa vida, que é uma casa que vai sendo preparada ao longo da nossa peregrinação nesta terra, para que depois, quando chega aquele dia que fala o Evangelho, nós possamos estar preparados. O que diz o Evangelho aqui? E prestem atenção nisso. O que diz o Evangelho? O Evangelho diz: estejam vigilantes, estejam preparados, com as lâmpadas acesas, sede como homens que esperam o seu Senhor voltar de uma festa de casamento. As pessoas não prestam atenção nisso. As pessoas vivem a vida como se tudo fosse durar para sempre.
Elas não se preparam para a morte. Elas não se preparam para o dia que vão prestar contas para o Senhor. E Jesus está claro aqui no Evangelho, não é? Bem-aventurados aqueles que o Senhor encontrar vigilantes, porque o Senhor vai servi-los. No tempo de Jesus, as casas eram parafusadas, as portas por dentro. Então, quando alguém batia na porta, demorava algum tempo para a pessoa poder tirar todas as trancas, todos os parafusos para abrir a porta. As casas não eram muito seguras, as portas não eram muito seguras, então as pessoas tinham que pôr parafusos nas portas para que o ladrão não entrasse. Este é o exemplo. Esteja preparado para abrir a porta quando o mestre chegar. Esteja preparado, porque para abrir a porta demorava algum tempo. E o mestre não podia ficar lá fora esperando, porque se ele viesse à noite, ele corria o risco lá fora também de ser roubado. Jesus pega esse exemplo, preparado para abrir a porta para o seu mestre quando ele voltar. Isto é construir a casa em Jesus. Isto é construir a casa nesta pedra angular que São Paulo fala aqui nessa primeira leitura. Isto é construir a casa em algum lugar sólido para que de fato o Espírito Santo possa morar em nós. O Espírito Santo mora em nós a partir de agora. Mas o Espírito Santo não fica numa casa que está em completa desordem. O Espírito Santo não fica ali porque não vai encontrar o espaço. Então, construir a casa é abrir o espaço para Deus. Construir a casa é viver vigilantes, é estar apto a abrir a porta quando o Senhor bater a porta. Ele diz: eis que estou à porta e eu bato a porta. Se você abre, eu entro e nós vamos juntos cear. Nós vamos juntos ter um jantar. Então, que o nosso coração, que a porta de entrada para a nossa vida esteja sempre preparada para se abrir quando o Senhor vier. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade. Fruto da terra e trabalho do homem, agora vos apresentamos e para nós vai tornar o pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade. Fruto da videira e trabalho do homem, agora vos apresentamos e para nós vai tornar bebida de salvação. Orai, irmãos e irmãs, para que meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Fazei, Senhor, que possamos servir ao vosso altar com plena liberdade de espírito, para que estes mistérios que celebramos nos purifiquem de todo o pecado. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é a nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda parte. Por amor criastes o homem, e embora justamente condenado, em vossa misericórdia o salvastes por Cristo nosso Senhor.
Por ele, numa só voz, os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes proclamam alegremente a vossa glória. Permiti que nos associemos às suas vozes, dizendo humildemente o vosso louvor. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que veio em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste a vossa presença para vos servir nesses santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Thomas e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. Lembrai-vos hoje de Luciano, de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, Santa Isabel, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, da honra e toda glória, agora e para sempre. My brothers and my sisters, at the Savior's command, and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And is not in temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as you await with hope in the coming of our Savior Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity, in accordance with our will, who live and reign forever and ever. The peace of the Lord be with you always. Let us offer each other the sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sin of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof,
Why don't say the word, my soul shall be healed. O peso da cruz derrubou o Rei Jesus. Só um coração de mãe para compreender tamanha dor. Como é difícil ser fiel e carregar a minha cruz, mesmo fraca, ferida. Teu olhar me mostra o amor. Caminhaste até o Calvário com teu filho. Te convido a caminhar também comigo. Oh, Mãe, levanta-me do chão. Acolhe-me em teus braços, intercede pelas lutas do meu coração. Oh, Mãe, carrega-me em teu colo, educa-me como educaste o Cristo, para que eu possa entender, do Calvário me ensinará. Caminhaste até o Calvário com teu filho. Te convido a caminhar também comigo. Oh, Mãe, levanta-me do chão. Acolhe-me em teus braços e intercede pelas lutas do meu coração. Oh, Mãe, carrega-me em teu colo, educa-me
Let us pray. May the heavenly bread we have received, O Lord, on this day where we celebrate this Eucharist, renew us, we pray, and make us Christians in name and in deed, through Christ our Lord. The Lord be with you, and may Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. My brothers and sisters, the Mass is ended. Go in peace. Have a good day, everyone. Tenham todos bom dia.